Oi, todo mundo, estão me ouvindo? Me ajudam com o som, com a imagem, tudo certinho? Delano, Goiânia, Alan, que bom, bem-vindos. Agora o André entra e a gente começa o bate-papo. Hoje é o assunto do Observatório de Saúde, que é a minha empresa, a plataforma de educação do Grupo The One, vai receber um colega, porque a minha formação é cirurgiã dentista, né? Eu sou cirurgiã dentista. E eu vou receber um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. André, que já chegou. Acho que eu já te aceitei, André. Vamos ver se vai dar certo. Aí, André, tá na minha e tá na sua. No meu perfil e no seu. Hello! Ei! Agora a gente tem que arrumar aqui, ó. Ai, que Gente. delícia te E ver! aí, amigo, tudo bom? Tudo bom? Tô falando muito alto? Você é empolgado, né, amigo? Você é energia. Não dá pra falar, é italiano, né? A vibe. É isso aí. Amarra as mãos que não sai uma palavra. Exatamente. Aqui nós somos quem somos. Não tem nada de fake, não, né? É Ai. isso. E aí, tudo Puxa, bem? que delícia te ver, viu? Nossa, morrendo de saudade, muita saudade. Primeiro, dá um abração no Enzo, no Cris, tá? Aí também, na família Saudadona de inteira. vocês, viu? E vou Então, aproveitar, já vou começar já falando, perguntando, né? Porque afinal de contas, nós estamos vivendo um turbilhão de novidades, né? oh, De situações diferentes, infelizmente, né? Ruins, mas acredito que muitas coisas não acontecem à toa, né? E antes de eu te fazer uma pergunta, eu quero ler um trechinho de um livro, tá? Que eu preparei aqui, que é o seguinte, tem tudo a ver com isso que está acontecendo, né, nesse momento. Em meados do século XXI, mudanças aceleradas e vida mais longa tornarão o modelo tradicional obsoleto. A vida se esgarçará e haverá cada vez menos continuidade entre os diferentes períodos de vida. Quem sou eu será uma pergunta mais urgente e complicada do que jamais foi. E eu começo, né? Você já começou, mas eu começo da minha parte esse momento desse bate-papo nosso, né? Que para mim está sendo muito, muito bacana. Esse convite, obrigado, tá? Perguntando como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos, né? E para quem não sabe, que me segue, a Patrícia é uma grande amiga minha e ela, o marido e o filho estão morando nos Estados Unidos, né, há alguns meses. E, Paty, fala pra gente como que está sendo aí esse momento de pandemia, né? A propósito, eu citei, esse trecho é do livro do Yuval Harari, que é um super autor, amigo e, nosso. e, e parece até um vidente, né? Porque o cara, ele escreve umas coisas que você fala, puxa, isso, por exemplo, é realmente incrível, né? Super, mais atual impossível, né? E a gente tem visto tratamentos de sintomas e não de doenças, não só agora na pandemia, mas no geral há muitos anos, né? Então, o que nós podemos fazer para lidar com essa nova realidade, né? E dentro disso, eu pergunto para você, como é que tá? Então, eu moro agora nos Estados Unidos, vão fazer 10 meses, né? Uma experiência muito bacana. Eu sempre quis isso na vida. A gente conseguiu realizar esse sonho de família, que é vir para cá, tocar um projeto internacional, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas, assim, pegando a sua onda aí do Harari, né? Que é um historiador, como a gente pode aprender com os fatos históricos agora, já que essa realidade não,
a gente nunca viveu. Então, olhar para o futuro vai ser uma incerteza. Mas, às vezes, vendo a história, vendo ele falar, vendo outros, né, filósofos, outros historiadores falar, a gente fica pensando que já aconteceu, mas esse momento ele é necessário para a evolução, né? Por mais triste que seja uma pandemia, mas é na pandemia, na guerra, nas recessões que as transformações acontecem. É isso que eles falam nos livros, né? Então a gente está passando, a gente está vivenciando um momento onde a gente vai ser personagens de uma transformação. No caso da odontologia, de uma transformação digital, que não era novidade, a gente vai provar de tudo que a gente tem estudado, que há muito tem sido falado, mas que estava ali marinando e que a gente não tomava uma providência mais forte para estabelecer, porque o mundo hoje ele é digital. Então, com esse momento, nós, enquanto dentistas, ou todas as pessoas do mundo se digitalizaram de alguma forma, porque agora a comunicação é Opa, digital, né? Tudo. e como que tá aí nesse momento, né? Então, agora aqui tá assim, Isolamentos, a parte profissional. a gente está num país onde tá lockdown total, né? Assim, aqui na minha cidade, eu moro na Flórida, eu posso falar mais da Flórida porque cada estado tem uma situação, mas na Flórida a parte de odontologia, ela está totalmente só para emergências, né? Então você faz uma pré-triagem no telefone e vê se é dor, edema ou inflamação. É assim que eles classificam. Hoje eu tive até o cuidado de ligar para uma colega dentista aqui para ver se tinha te dado alguma nova orientação, porque cada dia é um dia. Então, hoje aqui é o seguinte: vai voltar o atendimento dia 8 de maio com uma pré-consulta telefônica. Então, para você ir para o consultório, você tem que ter feito uma pré-consulta, onde você vai ser triado. Nessa triagem, você pode ir ou não, né? Dependendo do seu caso. Chega lá, você vai repetir essa triagem, vão tirar a temperatura, e aí, dependendo, você vai ser mandado para casa ou para um serviço, né? Caso você seja eles falam carry, que é o que está carregando, né? Se existe essa possibilidade, aí você tem que comunicar com os órgãos responsáveis. Então, se você suspeita por alguma coisa que o paciente te falou. Mas hoje a Daniela, que é a dentista, a doutora Daniela Modesta aqui na Flórida, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: Patrícia, em dezembro, aqui na minha clínica, eu e a minha equipe, todo mundo passou mal. E eu já acho que a gente já teve contato com esse vírus. E eu achei interessante, porque ninguém sabe quando foi o primeiro caso. Então, ela está até mais ou menos assim, falando assim: olha, eu acho que a gente já deve ter tido esse contato, porque como é uma doença que não tem uma evolução igual para todo mundo, cada um tem um tipo de sintomatologia. Sim, Ela acha que lá na clínica isso já passou por lá. Mas a visão dela, a gente estava rindo porque a gente não sabe de nada, né, André? Eu acho que aí tá a mesma exatamente, coisa, né? Ninguém sabe exatamente. de nada. O que a Então, gente tem que saber realmente é como lidar com toda essa situação daqui para frente e saber absorver de alguma forma isso dentro do nosso cotidiano profissional. Então, o que mais eu tenho buscado, Patrícia, é entender quais são os mecanismos, tanto de biossegurança, quanto de tecnologias, quanto de serviços que eu posso oferecer para os meus clientes, entendeu? Então, como você falou no início, a gente está vindo de uma evolução tecnológica, né, em todas as áreas, né, cultura, todo mundo experimentando de novas tecnologias. E eu acredito que a gente tem que focar, é obrigação nossa entender qual é essa evolução tecnológica em todos os sentidos, né? E você estava falando sobre a parte digital. Isso porque para eu sou uma estudiosa, né? Apesar de ser dentista, eu sempre fiz capacitação empresarial empreendedora, fui menina propaganda do Sebrae, depois fiz MBA em administração e marketing pela FGV, sou capacitada em marketing de luxo pela MCF Consultoria,
por a TDL Agency e outras. E eu estudo isso, é a minha vida. Fazem 9 meses depois que eu cheguei aqui, que eu estava me dedicando muito forte a tendências de mercado, a gestão de mercado na área de saúde, porque a minha empresa trabalha com isso. Então, na The One, nós viemos para os Estados Unidos com um projeto de telemedicina para atender a comunidade brasileira. Então, fez muito sentido para agora. mim vai ser o principal assunto. Quem está aí, aguarde um pouquinho, nós vamos chegar lá. Que é um assunto a teleodontologia, que até poucos dias atrás ninguém falava e agora está um alvoroço, projeto de lei para ser votado. Nós vamos falar de tudo isso, viu, gente, aqui nesse bate-papo que A gente só está nós só estamos esquentando aqui. Contextualizando, porque Isso. até o fato da gente estar falando sobre isso, porque foi uma experiência muito grande. Então, como dona, né, como uma pessoa que está vendo 24 horas, meu esposo, sócios, todo mundo fazendo a parte de telemedicina. Então, a medicina, ela saiu na frente, se bem que tem outras profissões como psicologia, que eu acho muito mais adiantado do que qualquer um na área de saúde, para esse teleatendimento, para essa comunicação via web com os pacientes. Para mim, eles dão show. No ano passado teve um curso, não sei se você, eu não lembro o nome agora, eu não vou lembrar, mas que muitas startups eram de psicologia, atendimento telefônico. Então, assim, agora, depois dessa pandemia, onde a pior problema é a saúde mental, a saúde emocional, então eles já estão muito preparados. Naqueles lives que a gente teve a oportunidade de ver juntos, né? Como eles falaram, assim, que fizeram um monte já de lei e de adendos nas leis. Eles estão muito preparados comparado a nós que não temos... Que agora que lançamos um projeto, né? Que a doutora Patrícia Ferraz, que é a deputada, está escrevendo um projeto para ir para o Senado e talvez, né? Então, assim, a gente está muito engateando. Mas as outras profissões de saúde, elas já estão mais adiantadas que a gente. Pois é, mas vamos falar um pouco do digital primeiro, para a gente contextualizar, como você falou, toda essa parte de tele, né, de videochamadas, para a gente poder entrar nessa área. Aqui comigo, Patrícia, já tem 2 anos que eu decidi migrar toda a minha plataforma analógica de diagnóstico, de planejamento e execução para o digital. E eu acho que isso realmente todas as mudanças elas têm uma curva, não tem jeito, né? Então você tem sempre um início que faz-se necessário em todas as áreas. Então nós já tivemos, né? Eu até ouvi um professor falando, nós já tivemos uma época em que a gente fazia restaurações nos dentes preventivamente. O que hoje não é totalmente inconcebível você fazer uma coisa dessas, né? Só que isso demorou muitos anos para que você tivesse uma real ter sido abraçado por muitas pessoas. Afinal de contas, o mercado, você só pode perceber ele. Eu vi uma estatística que ele realmente abraçou aquela nova técnica. Tendência. Tendência. Quando mais de 60% daqueles profissionais daquele mercado aderiram a essa nova tendência. Uhum. Então, há 2 anos atrás, nós decidimos, né, eu e a Maristela, migrar para essa parte digital. E hoje eu vejo que uma das vantagens do digital realmente é você diminuir várias etapas que antes você necessitava da presença do paciente, né? Da presença da pessoa. E nós vamos falar isso muito daqui a pouco, né? Nessa parte de videoconferências de saúde, né? Então, eu acredito que toda essa parte de evolução tecnológica, digital, ela tenha uma importância daqui para frente ainda maior. E talvez isso até faça com que as empresas se mobilizem mais ainda para que tenha uma pulverização maior, porque realmente ainda é muito caro. Tem muitas áreas que são caras, outras já são realidade, todo mundo utiliza, mas eu acredito que o digital ele vai ajudar muito nesse aspecto. Eu até participo de um grupo, né,
um grupo pessoal, e eles estavam questionando isso, né? Sobre como fazer odontologia digital sem ser presencial do paciente. E isso é uma realidade de você agrupar exames de imagens, exames de escaneamento intraoral e para poder fazer um diagnóstico. A verdade... E você tendo todos esses arquivos em mãos, você pode fazer isso onde você quiser, à distância. Então, eu acredito que muita gente assim, o digital é muito difícil, é muito caro, mas eu acredito que agora ele vem para fechar toda essa mudança que vai ter de panorama mundial, para você poder transportar todo esse conhecimento de diagnóstico, de plano de tratamento, de projetos, né, de consultas, sem ter que ter a presença do paciente. E muita gente dá risada e fala que não, que isso é impossível. E não é impossível, né, Patrícia? A verdade é que a gente já tem algumas tecnologias que, como você disse, não são tão acessíveis, mas tudo é assim. Vamos lembrar de ortodontia. Quando começou, eram pouquíssimas pessoas que podiam, e depois as técnicas vão se socializando. Então, isso é uma questão de demanda. Quanto mais for sendo utilizado, mais vão aparecer indústrias interessadas em desenvolver novas tecnologias e a concorrência aumenta e o preço diminui. Isso é o mercado. Agora, o que eu acho interessante é que quando falar teleodontologia, as pessoas não conseguem imaginar fazer muita coisa porque estão se baseando na tecnologia disponível hoje. Hoje é possível fazer odontologia digital com o que a gente tem. Mas a principal ferramenta de um gestor, de um dentista hoje, é pensar que tem muita gente que vai criar wearables, devices, como tem a telemedicina, e eu posso falar um pouquinho, para agilizar, para dar segurança e principalmente para dar eficácia mesmo. Entregar um diagnóstico preciso. Então, por exemplo, aqui na telemedicina com segunda opinião internacional, a gente tem equipamentos para fazer dermatoscópio, que vai poder examinar a pele e o médico à distância recebe todo aquele exame. Então, assim, da mesma forma, vão existir câmeras mais acuradas para fazer um exame intraoral. Então, a anamnese, que agora é muito superficial e todo mundo tem que fazer a meia-culpa aí, que a maioria dos dentistas não tem uma anamnese de saúde, de promoção de vida, de lifestyle, que é a causa, que é o que eu estudo aqui nos Estados Unidos, que é a causa principal das doenças. Não é ver um dente, não é ver, por exemplo, uma doença periodontal. É ver se o paciente lá, qual é o fator de estresse, qual é o fator, se ele tem diabetes ou não, qual se tem algum risco, né? Sistêmico. Então, é um exame médico. Nossa, mas, assim, na verdade, sempre soubemos que várias doenças começam com os primeiros sinais e sintomas são na boca, né? Mas, e o dentista, eu acredito muito que a maioria dos dentistas, Patrícia, estudam muito. Estudam Porque muito odontologia. Porque a gente tem que saber muito de fisiologia, de patologia, de microbiologia, controle de infecção. Afinal de contas, nós somos um mini hospital, né, num lugar pequeno. Então, a gente tem que ter controle de infecção, esterilização, tudo isso está dentro. Então, o dentista sempre estudou muito. E a gente tem toda essa certeza já de estudos que comprovam isso há muitos anos. Mas deixa eu só completar. Eu queria muito que o dentista estudasse o quanto ele estuda também, pegasse um tempo desse para estudar gestão. Olha lá, porque uma grande amiga o problema... Cíntia, olha, somos a porta de entrada, né? É isso mesmo. Porque o que acontece é que nós somos muito bons tecnicamente, mas quando você não tem essa capacitação empresarial empreendedora, isso dificulta muito a sua visão fora daquela caixa que é o seu consultório que você está falando. E aí, num momento de crise como esse, abala muito, porque você fica pensando que tudo que você tinha que fazer era daquele jeito que era feito antes. E aí eu vejo a resistência da classe, e a gente viu tantas lives, e as pessoas assim, hashtag não teleodontologia, e é impossível tratar. Porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa
como que eu vou tratar uma dor, abrir um dente que tem que fazer um canal por teleodontologia? Mas E não não é é o disso que caso, nós estamos não é, nós falando. não estamos falando disso, a gente está falando de um atendimento integral, sério, resolutivo, onde você vai conseguir otimizar o seu consultório, porque o seu tempo clínico dentro na cadeira é para procedimentos, para técnicas que vão te custear isso. Agora, tudo que pode ser feito por você, pela sua equipe, com teleeducação, ou teleconferência, ou um monte de coisa que engloba a teleodontologia, isso te deixa mais livre e não diminui a qualidade do seu atendimento. Muito pelo contrário, vai melhorar a informação e a educação dos seus pacientes e vai te capacitar melhor. Porque por mais que eu esteja aqui nos Estados Unidos, André, e você aí, a gente está conectado. Com Você tem um certeza. tempo para mim, você não. Sabe, eu não consigo entender as pessoas. Esses dias eu vi um odontopediatra que falou: não, porque no meu diagnóstico eu preciso de ver a criança andar, eu tenho que ver o jeito que ele está vestido, eu quero falar com a mãe. Ok, compra uma câmera com uma amplidão, manda andar e a consulta está rolando e você está observando do mesmo jeito. Não, não é tão distante assim. E hoje, quem é que não entendeu que isso vai ser o futuro? Infelizmente já chegou, agora tem que se adaptar, não dá mais para escolher eu quero ou não quero, já é. Então É vamos nos clichê falar, adaptar. mas não é futuro, né? É Não, é presente. presente, é presente. Então é isso que a gente quer, que as pessoas se interessem pelo assunto, porque não vai ser ruim, muito pelo contrário. Precisa de normatização, precisa de um projeto que seja bem feito, de proteção para o dentista, para o cliente, mas não dá para pensar em WhatsApp também, né, André? Porque as pessoas acham que a teleodontologia vai ser feita pelo WhatsApp. Mas esse aí é o ponto que eu queria chegar. Porque, pelo que eu tenho visto, né, muitas pessoas que são contra, elas estão achando que tudo isso vai acontecer igual a gente está fazendo aqui no Instagram, ou no WhatsApp, ou sei lá, em qualquer dessas plataformas informais. E a gente sabe que não é isso. A Não é? gente, assim, eu fui atrás, eu fui saber, e hoje mesmo, até super agora, foi agora à tarde, eu fiz uma consulta com a minha mãe, vou dar um exemplo para vocês, na geriatra dela, presencial, né? Minha mãe é idosa e ela tá com um problema na perna e essa geriatra acompanha ela e eu tive que ir, né, de máscara, tudo, levei minha mãe. É até aqui no meu prédio onde eu atendo. E eu não estou atendendo, né? Já tem 40 dias que eu e a Maristela estamos em isolamento, atendemos apenas 4 emergências durante todos esses 40 dias. Não atendemos mesmo e provavelmente vamos começar na segunda ainda, mas enfim, isso é outro assunto. Mas eu fui nessa geriatra e o que aconteceu foi que ela falou para mim, eu achei estranho que no WhatsApp de confirmação do horário, né, foi pelo WhatsApp, veio um WhatsApp de uma plataforma chamada Doctoralia. E aquilo me chamou a atenção, porque a gente ia fazer a live hoje sobre esse assunto, né? E eu recebi um WhatsApp, Uma notificação uma através de uma notificação por plataforma de WhatsApp saúde. por essa doctoralia. E a hora que só que aí eu perguntei para a secretária delas do que se tratava, ela não deleta isso por enquanto. Aí eu cheguei e perguntei para a médica, né? E falei assim, doutora, do que se trata, né? Esse WhatsApp que eu recebi? E ela falou assim, André, isso é a plataforma que nós vamos usar a partir de agora. Então, o retorno da sua mãe dessa consulta, nós já vamos fazer via webcam dentro dessa plataforma. E eu tive a curiosidade, eu cliquei no link que veio no WhatsApp e ele me reporta imediatamente para um site fechado, né, que eu tenho que acessar, colocar a médica, tudo certinho, confirmar a consulta, né? Então então ela falou, olha, provavelmente o retorno nós já vamos fazer à distância. E aí você vai ter que ter uma câmera e dentro desse programa nós vamos fazer toda a parte de consulta, o recebimento dos resultados de exame da sua mãe, que ela pediu um Doppler da perna da minha mãe. Então, nós vamos receber dentro
desse programa, né? E eu falei, poxa vida, né? Só que assim, nós sabemos que muitos desses programas ainda não são oficiais, né? A Ainda não verdade é que tem. pela necessidade surgiram várias plataformas, né? E cada uma está se adaptando. Mas o que diferencia uma plataforma da outra é o sistema de segurança, oferecido tanto para o cliente quanto para o médico. Então, o que é essa segurança? Porque o paciente com dor, ele conversa com você ali de maneira informal e você tenta ajudar ele, fala, não, tudo bem, então faça isso. Lá na frente, você não sabe se essa informação que você deu no momento para ajudar pode se voltar contra você mesmo. Então, Sim, todas essas consultas dentro de uma plataforma segura, ela tem uma segurança que chama RIPA, aí tem certificação digital para assinatura daquilo que você mandou não fazer. inclusive você pode emitir atestado, Prontuário, ele receita, tem prontuário tudo. eletrônico, tem todas as agendas. Então, você tem condição de se proteger em casos, né, de algo que o paciente. Até mesmo de vazamento de informações, E né? isso é o principal, porque na plataforma Zoom, né? Porque agora existem outras, aconteceu isso e eles tiveram que rever, porque foi um número de usuários que cresceu muito, né? E eles não estavam preparados para isso e tiveram que se adaptar. Mas então, assim, o que fica é que quando houver, e a gente torce para que a teleodontologia seja aprovada, um texto bacana que o Senado e a Câmara de Deputados lá e toda a classe odontológica vai poder participar, porque a doutora Patrícia Ferraz está super disponível, uma pessoa muito, muito, muito aberta, muito humilde. Eu achei ela super humilde. Para quem não Assim, sabe, a Patrícia Ferraz. deu uma travada aqui. Não sei se foi só para mim. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu acho que o André congelou. Voltou? Voltou. Então, para quem não sabe, né, a doutora Patrícia Ferraz, ela é uma deputada federal Pelo e ela que Amapá. isso, ela está levando o projeto de lei. Só que esse projeto de lei dela, né, Patrícia, que fique claro, ainda é uma semente apenas, porque ele é um projeto de lei somente para essa época da pandemia. Só que eu vi a live dela, ela mesma fala que todo projeto de lei que é feita por uma urgência, ele pode vir a se tornar um projeto definitivo, né? Que é a intenção é essa. Então, a gente conhece pessoas, né, que estão dentro dos conselhos, né? E até ela na live dela, ela pede para que os conselhos apoiem, né, toda essa iniciativa, porque realmente a gente precisa fazer isso com urgência, tanto para essa época de pandemia, e muitas pessoas vão questionar, mas é somente para convênio, não, convênio vai sair perdendo, porque eles pagam uma miséria na consulta, vai pagar uma miséria na Mas a gente tem que entender o seguinte, primeiro, se ele vai te pagar uma miséria, então não atenda pela teleconsulta, né? Começa daí. E outra coisa, a gente não pode pensar num projeto que atenda apenas uma categoria, né? Todo projeto de lei, ele tem que atender todo mundo, Ele é né? universal, né? O É projeto de lei, universal. ele é Então, universal. você tem que pensar assim. E a gente tem que fazer isso com urgência, tanto por conta da pandemia, quanto por conta de que daqui a pouco seremos atropelados, Na né? verdade, você pensa que aqui nos Estados Unidos já é legalizado. Eu moro aqui, eu posso atender os clientes do Brasil. Se você não se o Brasil não se regulamentar, outros dentistas vão fazer aquilo que vocês deveriam estar E fazendo. nós vamos perder paciente É. para a gente do mundo inteiro. Você Então, na entendeu? Eu estava verdade, comentando, olha só, olha que louco que é. Meus filhos estão tendo aula ED, né? Ensino à distância. E dentro de uma plataforma de ensino, o colégio está dando as aulas. Tá tudo certo? não, eu estava lendo aqui porque eu estou Ah, tá. tentando ver algumas. Gente, eu Então, não consegui ler eles nada estão ainda. tendo a Depois a aula. gente lê. Aí o que, que eu falei para Maristela, né, minha esposa? Eu falei o seguinte, eu falei, Maristela, você já parou para pensar que, de repente,
o meu filho pode ter aula à distância com um colégio, sei lá da onde. Lá de São Esse Paulo, é ou o do Rio de benefício Janeiro, de quando ou você você abre, entendeu? quando você abre o mercado. As pessoas pensam, ah, eu tô abrindo, eu tô perdendo mais cliente, mas você também tá ganhando mais. Então, depende de você. É o mesmo trauma que as pessoas têm de atendimento por convênio. Primeiro, você começou pelo básico, atende quem quer. A partir do momento que você se submete, você tem que seguir as regras. E hoje, o convênio que é tão mal falado, ele pode ser vamos dizer, a solução para muitos consultórios que vão ter aquela renda fixa ali, que não Sim. vai vir dos clientes particulares, porque esses clientes particulares que têm tratamentos, necessidades eletivas, eles podem, nesse momento, não ir no seu consultório porque eles estão com medo de serem Uhum. infectados, ou porque a renda vai cair para todo mundo durante uma crise pandêmica. E então, se você tem aquele fluxo do seu convênio nessa hora, porque para quem é do convênio vai falar, eu já pago o convênio mesmo, então eu vou, né? Tipo, não faz tanta diferença para a pessoa. Então, eu acho que a gente tem que parar de demonizar e polarizar os assuntos. E Nunca é eu não só acredito. o ruim e só o lado bom. Sempre tem os dois lados e você tem que entrar de acordo com a sua realidade. O que é bom para você e o que não é. Mas ficar demonizando tudo. E eu estava falando isso por causa dos projetos, né? Que a gente estava falando que tem que ser universal, a telemedicina, e a gente também pensa muito do nosso umbigo, né? Ah, mas eu já tenho meu consultório aqui em Goiânia, né? Meu tipo de cliente, eu não preciso de teleodontologia. Mas e aquela teleodontologia para os estados onde não tem especialistas? E que aquelas pessoas não têm condição de serem atendidas por uma especialidade e um especialista por telemedicina pode orientar um colega clínico geral para melhorar o atendimento. Então, quando é a lei universal, ela vai ajudar não só o dentista que tem a clientela, ou aqueles pacientes que já têm uma rede bacana de odontologia para atendê-lo. Mas a gente tem que pensar no Brasil, que é um país imenso e muito desigual. Então, É, a odontologia ela vem também para ajudar nessa equidade social, que eu acho muito bacana. e existem termos, né, nesse sentido que eu comecei a ver e são termos super novos, né, que a gente vai ter que se familiarizar, né? Então, alguns dos termos que eu vi é cyberambulatório, né, que são ambientes virtuais alimentados com casos clínicos. Eu estou lendo aqui porque eu não consegui guardar tudo, para consultas de todo um determinado serviço. Então, se você consegue alimentar uma biblioteca de casos clínicos, todos os casos clínicos divididos, e eu puder consultar isso dentro de uma plataforma, olha que maravilha que é isso, né? E o Cyber Tutor, que isso já existe, que a gente conversou sobre isso no Amazonas, né? E Deixa eu lá falar um você... pouquinho de inteligência artificial que você está falando aí do cyber, porque há Uhum. 4 anos atrás, André, eu estava na IBM em São Paulo, vendo uma apresentação do Watson, que é da IBM de inteligência artificial. E você, acho que você adora museu, né? Eu te conheço, não sei se você foi no Adoro. museu eu acho que é aquele que pegou fogo da língua portuguesa, né? Em Da São língua Paulo. portuguesa. Ele Uhum. tinha tudo já com isso, onde a inteligência artificial, a gente é que alimenta, né, com conteúdo, então ela respondia. Você chegava lá num quadro e falava, oi, quadro, quem é você? Aí ele falava, eu sou a pintura do fulano de tal, tal, tal. Então é isso. A gente vai poder fazer diagnóstico em conjunto com a inteligência artificial, que é infinitamente maior do que a nossa capacidade de leitura e de armazenamento de informação. E quem sai ganhando nisso? O paciente. Então, a gente vai ter uma Totalmente. odontologia centrada no paciente, porque o erro nosso de diagnóstico vai ser muito menor. Então, tudo que é cyber, que é inteligência artificial, ela vem para somar. Um dia pode ser que um robô faça odontologia, que nem tem cirurgia guiada por robô, sei lá, pode ser, mas tá longe ainda, né? Vamos pensar isso mais pela frente. Não, na Mas medicina já existe, né? não, eu sei, eu tô falando na odontologia, né? Porque as pessoas já estão preocupadas com teleodontologia. Se a gente falar que tem robô que vai fazer alguma coisa, aí Não, todo mundo mas vai quem desorientar, não vai, pode. né? Enfim. Deixa para o Mas, futuro. mas o Mas que eu ia falar também é quantas vezes por semana, Patrícia,
que eu tenho que recorrer a um colega da minha profissão, outro cirurgião dentista. Quantas vezes na semana eu tenho que fazer isso? Né? E geralmente a gente faz essas consultas informais, né? Ou por uma ligação, ou pelo próprio WhatsApp, ou mandando um e-mail. Então, são todas comunicações informais. Então, por exemplo, eu preciso muitas vezes, de conversar com a endodontista dos meus pacientes, entendeu? Ou com o ortodontista. E quantas vezes nós já tivemos que nos reunir pessoalmente para ter que fazer isso, né? E isso daí você acaba tendo uma conversa muitas vezes informal, porque não fica nada gravado, ninguém é responsável por nada. Então eu acho que todo esse conceito de teleodontologia, ele vai ajudar você a ter uma legitimidade de todas essas conversas, de todas essas trocas de informação. Olha, mas você avaliou endodonticamente o canal do paciente e tá tudo ok, essa lesão, tal, tudo vai estar por escrito. Então, até mesmo para que a gente possa nos resguardarmos, nós vamos ter uma variável importantíssima dentro dessas plataformas, né? E muitas vezes essas plataformas vão poder fazer com que conversemos com profissionais de outras áreas, com um médico. Olha, meu paciente vai fazer uma cirurgia e eu queria saber isso, eu queria saber aquilo, como que está o hemograma dele no sentido de determinada função, o que você pode fazer para melhorar, ele é cardíaco, ele é diabético, ele é isso, entendeu? Com o próprio médico do paciente. Então, Eu acho que assim, dependendo do seu interesse, você pode fazer consultas coletivas, né? Como hoje a gente tem reunião dentro do Zoom, sim, e o paciente vai se sentir super cuidado, porque as pessoas, para quem não me conhece, a minha empresa é especialista em jornada de atendimento do paciente. A gente se preocupa com experiência. Então, quando a gente fala em experiência do paciente, ele se sentir cuidado, como você está falando, com esse trabalho de multidisciplinar, dentro de uma consulta, todo mundo está avaliando, pegando os dados, depois vai dar um diagnóstico único, né? Isso é muito importante. E com o tempo louco que era antes, que a gente não tinha, ninguém tem tempo para fazer, quando você tem em casa essa possibilidade de pegar os casos, vamos fazer agora, tal. Porque no consultório você tem que produzir, você tem seu custo ali, você tem que pagar suas contas. Mas você pode uhum, pegar um tempo, porque você deixou de ir para o consultório, deixou de gastar 40 minutos de ida e 40 minutos de volta, que dá 1h30, na sua casa, no conforto do seu lar, fazendo planejamento dos seus pacientes, com sim. colegas, né? Inclusive, eu li sobre os impactos, né, que todas essas ações de teleconferências vão trazer, né? Inevitavelmente, já aconteceu durante essa quarentena, né? Quantas pessoas fizeram compras através de sites que mandavam entregar do supermercado em casa, né? Então, a na verdade, esse trânsito, né, de pessoas, né, esse deslocamento espacial das pessoas é, e uma repercussão imediata no cotidiano, né? Porque você vai ter menos trânsito, menos poluição, menos Contaminação, né? Risco de contaminação, e porque tudo você isso diminuindo toda essa questão da contaminação, que é o que veio para acender essa questão, porque é a primeira vez que nós temos um vírus, né, dessa dimensão. dessa amplitude, né, de problemas de saúde, né, que vem pela boca, né, pela saliva, pela respiração, né? Se a pessoa tosse, porque se a gente for ver, muitos anos atrás, a gente já era formado, né, Patrícia? A gente já tem um pouquinho de. Nós tivemos uma doença que foi avassaladora, que foi a AIDS, né? E você vê hoje, quantas vezes você deve ter atendido um HIV positivo e nem ficou sabendo, Sabe uma né? coisa que eu quero completar aqui? Ai, Ah, a gente não tem vacina até hoje. exatamente.
Você pensa que a gente está aqui na maior fé que a Olha vacina vai isso. chegar correndo, que tá todo mundo estudando, Bill Gates Vai. e todo mundo. Tem 7, o grupo do Bill Gates, que ele conseguiu fazer um movimento muito bacana aqui nos Estados Unidos. Eles estão testando 7 vacinas. E se tudo der certo, parece que vão começar agora as experiências, né? Os testes em humanos. Mas isso é para, sei lá, meio do ano que vem, por exemplo. Se bem que acelerou muito, eles estão com uma esperança de ser antes. Mas num trâmite normal, até metade do ano que vem. Então, no mínimo, até o ano que vem, a gente teria que estar tomando esse tipo de precaução, porque não existe tratamento. Então, assim, a gente tem que se precaver mesmo, inclusive por causa do sistema de saúde, que ele não tem condição de absorver todo mundo doente da forma, atender da melhor forma possível. Então, é algo que tem que permanecer. E eu queria Ou pegar uma coisa que você seja, falou a antes. forma do atendimento, ela vai ter que ser Vai mudada. mudar, já mudou, ela mudou, tem né? que mudar, já mudou. Então, o que acontece quando você estava falando, que agora as pessoas estão fazendo delivery e tal? Quando a gente estuda gestão, a gente vê as pesquisas e vê o que quais foram os mercados que tiveram ascensão mesmo durante a crise. Então, agora aqui, durante a crise, você vê lá, delivery subiu total, né? Tá super em ascensão. Comidas prontas, supermercado, online. Então, tem aqueles mercados que mesmo durante a crise, eles continuam crescendo. E a maioria absoluta, como nesse caso dessa pandemia, uma estagnação, porque está todo mundo de lockdown e não pode trabalhar, né? Então, assim, agora, qual que é a boa notícia para nós, né? O que eu vejo das tendências de mercado, dos consultores que eu sigo, eu tenho que citar ele, eu vou estar com ele semana que vem, que é o Carlos Ferreirinha, que é o meu mentor de marketing, de gestão de luxo. Não dá para eu falar aqui para vocês, porque a gente não tem tempo nessa live, mas não tem nada a ver com luxo e ostentação. É aprender com aquelas empresas centenárias de luxo que passaram por epidemias, por crise, crash da economia de 29, SARS, gripe Segunda espanhola, Guerra. tá tudo aí, 200 anos, tem um monte delas. Como que elas se reinventam? O que eu posso aprender com a gestão de luxo? Então, isso é o que eu mais gosto de fazer, e eu estudo e eu vou estar com ele. E ele falou o seguinte, eu vou ter um curso só sobre tendências de health e wellness, que é saúde e bem-estar. Por quê? Porque, segundo eu queria falar disso, porque o a saúde dentista, é o novo ele preço. precisa se De atentar para neglect. isso, Patrícia. Porque depois dessa crise, todo mundo vai olhar para si, o nosso corpo, tem que ter uma mudança, entendeu? Até porque a gente sabe que as doenças de base, as doenças crônicas, é o maior risco. As pessoas de risco estão nisso, né? Que aqui nos Estados Unidos não tem essa história que é só de as pessoas idosas, não. Aqui a maior parte das mortes, eu tenho um colega que é um médico que está trabalhando na Louisiana, sempre esqueço, New Orleans, que ele fala que quem morre lá é afro-americano, obeso e desnutrido, porque é aquele povo que come só fast food, porque é a comida mais barata aqui. Então, a saúde tem tudo a ver com a imunidade, tudo a ver com a nossa capacidade de morrer ou não numa pandemia. Quando isso acabar, não é possível que as pessoas não vão entender que elas têm que criar essa imunidade, porque não vai ser a primeira e nem a última epidemia que a gente vai enfrentar. Bill Gates, mas foi o que eu li, foi o texto do Harari que eu li no início, a hora que nós começamos, né? Sobre esse modo tradicional que é obsoleto, já ficou obsoleto, né? E essa aula que eu estou assistindo de fisiologia integrativa, você fica assim, poxa, eu me trato tão mal, eu trato tão mal a minha saúde, né? E eu vejo você aí fazendo aulas de yoga, vendo toda essa parte aqui eu holística. chamo medicina funcional. Então, é a união da medicina oriental, que é secular. Então, é a medicina ayurveda, a medicina tradicional chinesa, que são os pais da medicina, que é a alopatia. Então, só que no Ocidente, a gente só tem a gente, por um tempo, esqueceu que existia outro tipo de medicina e ficou só focado na indústria farmacêutica, na parte cirúrgica, aquele atendimento alopático.
E hoje, aqui o movimento das pessoas que eu sigo, os médicos, e das melhores clínicas dos Estados Unidos, como a Cleveland Clinic, que é o Dr. Mark Raymond, que toca esse movimento aqui, é a medicina funcional, que é o que? A união das duas, a medicina oriental com ocidental. Por quê? Porque o corpo é único, então eu tenho que ter saúde holística, saúde física, mental e espiritual. Então, na alopatia, ninguém trata o emocional, o espiritual, respiração, meditação, tudo que a gente pode fazer, olhar para uma árvore e saber que a sua batimento cardíaco vai diminuir a sua pressão. Então... E Patrícia, e a gente tem o nosso ativo, né, nas mãos. Qual é o nosso ativo? É o paciente. A gente tem um ativo na mão, que são os nossos pacientes, que eles vêm, pelo menos os meus pacientes, eles confiam em mim, né? E eu até uma coisa que eu marquei para a gente falar aqui, que são como não focar só nesse tratamento presencial e quais esses outros serviços que a gente pode oferecer para os pacientes. E que cada dia... Olha só, você vê, até a odontologia entrou em vários segmentos já ao decorrer desses anos, né? A última que nós entramos agora, e também já é definitivo, que é a harmonização orofacial, né? Que não trata apenas... a harmonização orofacial, todo mundo já pensa, Botox, né? Botox, Botox, Botox. E a gente conversou que a harmonização orofacial lógico, né? Está sendo muito pautado, né, nos preenchedores, na toxina botulínica, né, em todos esses procedimentos, essas técnicas, porém existe muito mais relacionado à harmonização orofacial. Assim, né? Exercícios. Que já passou da hora, né? Da gente, como um dentista, não ser mais visto pela sociedade, nem por nós mesmos, como pessoas que tratam de dente. Nós somos promotores de saúde. Eu acho que o dentista, ele já se situou, você entendeu? Ele precisa de movimentos, ele precisa de ouvir um pouco mais, só para ele poder se sentir firme. Eu acho Mas deixa eu te falar como ainda existe o preconceito, que eu estou fora do Brasil há 10 meses. Quando começou o movimento da harmonização, eu mesma fui uma que tenho resistência até hoje. Por quê? Porque eu acredito em curva de aprendizado. E eu achei que a odontologia fez de uma forma que não foi bacana. Porque eu vi muitos colegas fazendo cursos de final de semana e confundiam informação que eles tinham tido naquele final de semana com formação. Informação é uma coisa, formação é outra. Informação é tempo, curva de aprendizado. Então, assim, exatamente. Eu acho que o dentista tem que aprender. Não é ele é corajoso, ele é ousado, ele é capaz. Mas ele faz os processos de uma forma muito assim. Fiz, cadê? Onde que compra? Já estou fazendo. E isso, assim, para mim, que trabalho muito com a medicina e vejo que no início, muitos casos foram mal resolvidos e foram parar em dermatologista e aquilo começou um bafafá. Então, assim, isso desvaloriza a classe. Então, agora que o negócio tá, não, são cursos de longa duração, tá? A gente pode fazer, a gente estuda cabeça e pescoço. Mas pra gente fazer, lembra que um dermatologista ficou lá estudando tanto tempo, o outro estudou tanto tempo. Então, se não se comparar, mas é ter Patrícia, olha só, dentro do que eu faço, que é a parte de dentística, né, estética, e quando eu entrei nessa parte do digital, né, de escaneamento e não usar mais moldagem, que aqui no consultório a gente não molda mais. E eu acho até engraçado a pessoa falar assim, tem 2 anos que eu não moldo mais, né? E realmente isso menor, hein, amigo, para o Covid, né? Laboratório, pois é, moldagem. Não precisa moldar. E você vê, olha a vantagem do digital, porque eu mando um arquivo para o meu laboratório que não tem contaminação por saliva, não tem nada disso. O meu laboratorista, o meu protético, ele vai receber um arquivo ao invés de uma moldagem, né? Isso é fantástico, né? Então você vê, é mais uma certificação de controle de infecção isso, né? E você vê, sabe quanto tempo, Patrícia, eu me senti seguro de falar, não, agora tem 2 anos que eu comprei o scanner e até hoje eu apanho. Então, assim, durante 1 ano, eu caí, era igual cair da bicicleta. Eu fazia umas coisas que eu falava, gente, onde que eu fui me meter?
né? Então eu ficava assim, eu paguei caro por isso, né? Por essa bicicleta, esse brinquedo. Mas hoje eu consigo dominar. Mas você vê, 2 anos. Isso que você falou, muitas vezes traz a descredibilidade, com certeza. Eu acho que realmente é hora da gente ter domínio, ter confiança, mas a gente realmente tem que estudar, a gente tem que melhorar nessa questão de segurança para poder fazer as ações e saber arcar com as consequências daquilo que você está fazendo, que para mim é o principal. Você entendeu? Consertar o erro se ele Então, houver. então, assim, realmente, a curva de aprendizagem é essencial quando você vai se meter ou se aventurar numa nova área, né? Mas eu acredito que tudo que a gente faz não é para hoje, você entendeu? É para amanhã, é para daqui 5 anos, é para daqui 10 anos, entendeu? Tem que ter um começo. E eu acho que tudo que você tem feito nessa parte de saúde, bem-estar, para mim, isso daí é o futuro que já é o agora, né? Mas que ainda pouca gente se preocupa e faz, e leva isso. Tanto que eu pensei o quê? Eu falei, gente, num momento pós-pandemia, o que o meu paciente vai querer fazer? Você acha que o meu paciente, lógico, tem doido para tudo, né? Mas tem muito paciente que não vai querer fazer estética imediatamente. Não vai querer fazer um procedimento eletivo imediatamente. E eu acho que tudo isso vai mudar porque muita gente, não digo todos, mas muita gente vai buscar saúde em primeiro lugar. Então, saúde em primeiro lugar é o que eu acho que a gente tem que se atentar e usar essas ferramentas que têm comprovação, que vão ter comprovação e segurança a favor de todo esse benefício para nós e para o paciente. Eu não posso pensar só no meu ganho financeiro, eu tenho que pensar na segurança do paciente, né, na segurança minha, no bem-estar do paciente e no bem-estar meu. Eu acho que isso daí é essencial e a curva de aprendizagem, ela tem que vir em primeiro lugar. Eu acho assim, eu tenho um depoimento para fazer, porque às vezes a gente pensa que um atendimento à distância, a gente não consegue valorizar o tanto que ele é importante. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu nunca tinha. O André, meu dentista, e eu não tinha tido nenhum problema, né, André? E aí, um belo dia, eu ligo pro André com um problema maior da minha vida odontológica, que eu comecei a sentir uma dor no premolar. E aquilo ali não tinha sentido, eu estava muito estressada, mudança de vida, pensei que tô apertando o dente, não era isso. E comecei, de repente, falei, não, gente, esse trem tá com um problema sério mesmo, uma dor. Tive que ir num dentista aqui, americano. Aí, quando cheguei lá, descobri que eu tinha fraturado o terço apical do meu dente. Para quem que eu ligo? É para os meus colegas. E aí era chorando pitanga para André, para Cristiane, para o Robson. Então, assim, para as pessoas. E isso foi o que me ajudou, porque eu participei do diagnóstico e, no fim das contas, eu perdi o dente. Então, assim, para uma dentista, gente, perder um dente é grave. E eu fiquei muito traumatizada, porque depois da cirurgia, da extração, eu tive a alveolite. Então, tudo de Nossa. ruim que podia ter acontecido, né? Aconteceu. E aí era eu falando, porque assim, a odontologia americana, gente, é muito diferente da brasileira. Eu fiquei com curativo de eugenol na boca um final de semana sentindo o gosto de eugenol. Um diz Nossa. assim, clorexidina você não compra aqui, não. Eu só pedi, pelo amor de Deus, pro meu dentista depois. Eu falei, me passa, porque era a forma que eu sabia como a gente tratava. Então, ele curetou. Sabe assim, gente? Então, qualquer ajuda é ajuda quando você está precisando. Mesmo que não seja ajuda de sentar na cadeira e ajudar seu paciente, mas é um apoio emocional, é uma orientação de quem você confia. Então, o dentista de confiança, se eu estou aqui, eu estou no mundo, ele vai ser. Só que aquilo que a gente faz hoje é ilegal. Porque você não Uhum. poderia dar nenhum tipo de É isso aí, assistência. Patrícia. É Ele isso aí. existe, mas a gente está fazendo de forma ilegal. Então, o que a gente está conversando Poxa, aqui nessa live é para ser legal, é para legalizar essa ação dos profissionais de exatamente. saúde. Olha, eu fico pensando, porque minha cabeça está borbulhando, né? E o nosso tempo está acabando. E assim, eu fico Nossa! pensando, já voou, né? Triagem,
consultas iniciais, pós-operatórios, e tudo isso você pode cobrar, você entendeu? Ou não, depende do quê. Mas assim, você vai poder, às vezes, muitas vezes, cobrar o que antes não era cobrado. O que antes era informal. Né? O que antes você fazia pelo WhatsApp. André, numa plataforma, você só tem acesso ao dentista depois que você já passou o seu cartão de Depois crédito. que você já passou o cartão. E assim, não é que você está pensando em. Mas é porque, gente, quem é dentista, não sei se tem. Deve ter pessoas aqui no grupo, na live, que não são dentistas, mas é que, desculpa, caiu aqui. Mas é que nós temos um problema que muitas vezes você tem que atender o paciente pelo WhatsApp, que você tem que atender o paciente pelo telefone, ou ele vem, não, é só um negocinho, é só um tal. Então você tem condições através, né, da teleodontologia ou das teleconferências legais dentro das plataformas, de você oficializar tudo isso, de você oficializar serviços, de você oficializar novos serviços que você pode dar para os pacientes. Nós temos 6 minutos, tá, Paty? Eu tô lendo aqui algumas coisas, porque, gente, vamos combinar assim? Vamos marcar uma próxima depois para a gente anotar todas as perguntas e todo mundo poder discutir, porque a gente hoje ficou meio de palestra, e aí a gente palestrou, né? E olha, o bom é bem, discutir, a gente quer ouvir as pessoas. Algo que a gente sabe é que nós estamos aqui trocando uma ideia, né, Patrícia? Tudo isso é muito ninguém novo. É dono da verdade, então, não. A gente só acha, né? A gente só acha. Eu tô vendo aqui, tem muito comentário. Tem muitos comentários, amigo. Você travou para mim. Tá sem áudio?